então compartilhar a tela, já faço isso. Sim. Ok. Ahm, o objetivo central da minha tese, portanto, é mais vasto daquilo que vos trago hoje, mas é muito sinteticamente analisar sociologicamente o quadro institucional e legal de reparação de acidentes de trabalho em Portugal, recorrendo, nomeadamente, à análise aprofundada da experiência das vítimas daquele que é o percurso pós-sinistro. E é então este enfoque que trago para esta comunicação e reflexão conjunta. E o título assim o esclarece: Trajetórias pós-acidente de trabalho em Portugal, notas de pesquisa sobre uma política pública suportada num regime de responsabilidade privada. Portanto, como o João já introduziu aqui a questão da responsabilidade central, privada, acaba por ser central na análise das trajetórias, mas ainda antes de a caracterizarmos, queria partilhar, digamos assim, algumas das razões para o meu investimento neste objeto de estudo. Para além dos projetos que o João mencionou, que tiveram relação com a questão da sinistralidade e também com categorias profissionais muito sujeitas a este problema, também participei num projeto da Associação Nacional de Deficientes e Sinistrados do Trabalho, focada principalmente nas questões do retorno ao trabalho após o acidente. E esse foi o meu primeiro contacto com este objeto de estudo. Foi um contacto muito importante, muito imersivo e no fundo, projetou objetivos para o futuro que acabaram por ter a feliz coincidência de se associarem a outros projetos de investigação nos quais fui investigadora. Portanto, o porquê de eu então estar aqui com este objeto de estudo, para além da experiência que fui acumulando e fui percebendo que havia todo o potencial para continuar, o caráter permanente e preocupante das taxas de sinistralidade em Portugal é um fator preocupante. A face mais visível deste fenómeno são, sem dúvida, os acidentes de trabalho mortais, que acabam por ser objeto de regular atenção pública e mediática, cobertura essa que faz todo sentido. De resto, no entanto, os acidentes de trabalho não mortais, que são muito mais frequentes e com gravidade variável, tendem a caracterizar-se pela sua invisibilidade. E esta questão da invisibilidade também é muito importante. Ao contrário de questões sociais como o desemprego, por exemplo, este é um fenómeno que acaba por ser tratado de forma individualizada, apesar de ser igualmente um problema coletivo. Um acidente de trabalho é um evento altamente desestruturante, desorganizador, produz inúmeros impactos, não só na vida daqueles que os sofrem, a vários níveis, mas também na organização e atividade de outros agentes sociais e instituições, e constitui um problema de grande proporção e complexidade, não só em Portugal, como também na Europa e no resto do mundo. Portanto, depois em termos de conhecimento científico, existe em Portugal um património acumulado, relativo principalmente à prevenção, à análise do risco, das causas de acidentes de trabalho, práticas organizacionais e também processos de reabilitação e reinserção profissional. Temos vários autores portugueses a trabalhar estas questões, sociólogos portugueses. No entanto, não se tem verificado a mesma relevância na produção científica em relação aos percursos depois de acontecer o sinistro, portanto, depois do risco, depois da prevenção, não é? Também relativa às etapas que os compõem, e nomeadamente em relação às relações que as vítimas têm que ter posteriormente com as instituições responsáveis, seja pelo tratamento médico e acompanhamento, seja pelo próprio processo de reparação que eventualmente poderá chegar ao Tribunal de Trabalho. A principal produção relativa a estes processos tem resultados de estudos do Observatório para a Justiça e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que vêm a apontar, de resto, para uma desproteção neste quadro legal em relação àqueles que são mais vulneráveis. Por fim,
O facto de Portugal ser o único país da Europa que regula a reparação por acidentes de trabalho apenas com base na responsabilidade privada é também um dos motivos pelos quais acreditamos que este projeto deve, deve avançar. Esta é a questão central e estruturante da minha tese de doutoramento e que talvez seja importante também aqui partilhá-la, porque relaciona-se efetivamente com aquilo que vamos ver a seguir. Eu passo a ler. Como se configura a relação entre a exposição ao risco, desigualdade na distribuição do capital social, económico e cultural e problemas de cobertura e acesso democrático às instituições no contexto do sistema de reparação jurídica dos acidentes de trabalho português. Partilho também aqui o modelo de análise teórico-empírico, que foi inspirado na teorização da prática social de Pierre Bourdieu e que possibilitou uma análise sociologicamente situada das práticas que concretizam, então, a relação entre os indivíduos e as instituições. Muito brevemente, os principais objetivos específicos foram então e são objetivar a relação entre os indivíduos e as instituições ao nível interacional e procedimental, através da análise das etapas de enquadramento institucional dos sinistrados e respectivas formas de interação, presenciais e à distância. Compreender, assim, o quadro de relações estruturadas entre a cobertura institucional e os capitais sociais, económicos e culturais dos sinistrados, e ainda definir efeitos sociais significativos que decorrem de relações potencialmente contraditórias com a justiça e com grande impacto na vida dos sinistrados. Muito sucintamente também relativamente à matriz teórica, posso apenas dizer que ela articula, e assim também para poderem perceber como é que eu estou a olhar para o objeto de estudo. Portanto, ela articula os adquiridos da sociologia das relações entre sinistrados e as instituições em Portugal, os contributos no que diz respeito às dinâmicas de estruturação do campo burocrático, os processos de naturalização da realidade social por este induzidos, de Pierre Bourdieu, os contributos dos conceitos que decorrem da noção de interação, de ordem interacional de Goffman, inscrevendo-nos no cotidiano institucional de contacto direto entre representantes de instituições e cidadãos. Aqui, Michael Lipsky é um autor com grande relevo. Depois também tem especial atenção ao modo como a discricionariedade e diferentes tipos de relações aqui emergem na relação entre indivíduos e instituições. Aqui sociólogos franceses têm avançado imenso em estudos de terreno etnográficos altamente complexos e de longa duração. O exemplo é Vincent Dubas e Admin Ciblot. Também, à luz do estudo dos processos de justificação, autores como Boltanski e Speer, vamos dar relevância à análise das estratégias individuais e ou coletivas levadas a cabo pelos diversos atores envolvidos nos processos. E, em particular, também a análise das modalidades do respectivo relacionamento com os tribunais. Portanto, foi colocado em prática um plano pretende chegar a uma compreensão explicativa do fenómeno, identificando as principais variáveis em análise, assim como as relações que se estabelecem entre estas. Isto implica, como sabemos, a articulação de diferentes níveis de análise, no fundo, procurar escapar aos determinismos teórico-metodológicos clássicos. Propusemos, assim, um esforço analítico e reflexivo acrescido, que logo à partida implicou a concepção de uma estratégia eclética, suscetível de ser concebida como uma metodologia de caso alargado. O arranque consistiu no levantamento exaustivo da legislação ao nível da reparação legal dos acidentes de trabalho, com o objetivo de mapear as atuais políticas e a produção jurídica dirigida a este fenómeno. Identificaram-se os processos de reconhecimento de trabalho enquanto problema social na Europa e os formatos distintos de responsabilidade legal em torno da sinistralidade. Foi também realizada a recolha de dados estatísticos relativos à contabilização e caracterização dos acidentes de trabalho, através de recurso a fontes oficiais do Ministério da Economia e do Ministério do Trabalho
da Segurança Social e Solidariedade, ao contrário, portanto, estes dados estatísticos permitiram a elaboração de uma matriz empírica de cariz descritivo e analítico deste enquadramento destes objetos de estudo. Realizaram-se um conjunto de entrevistas de cariz exploratório a informantes privilegiados, nomeadamente inspectores da ACT, representantes da Associação Nacional de Deficientes e Sindicatos de Trabalho, um representante do Ministério Público, um representante de um médico, uma seguradora, uma advogada, uma seguradora, etc. Realizaram-se entrevistas compreensivas a um conjunto de sinistrados. Encontra-se a ser finalizada a observação das diligências públicas, nomeadamente os julgamentos em primeira instância, portanto, são os processos os processos do trabalho são públicos e é possível assistirmos aos julgamentos, e é isso que eu estou a completar neste momento. Está também a decorrer ainda a análise de acórdãos, que estão disponíveis nas bases jurídicas e coletâneas de jurisprudência relativos a casos de acidentes de trabalho, para percebermos como é que depois funciona em termos de recurso, que é a fase seguinte, caso alguma das partes assim o decida, a fase seguinte ao julgamento na fase contenciosa. Como o eixo transversal da concretização deste programa de trabalhos, temos a análise dos processos comunicativos, argumentativos e interpretativos acionados pelos intervenientes. Portanto, isto é um trabalho que vai ser iniciado em breve, tem que respirar fundo, e, portanto, vai ser aqui um trabalho muito intenso, portanto, compreender aqui, analisar com profundidade estes processos comunicativos, nestes momentos de contacto entre as partes, sejam eles formais ou informais, presenciais ou à distância, através da produção de documentos, contestações, recursos, etc. Portanto, esta estratégia procura, então, relacionar vários níveis de uma escala contínua que liga a realidade micro a configurações mais macro. No fundo, para facilitar uma incursão que resulte numa descrição densa das operações e dos processos cotidianos neste contexto. Portanto, algumas grandes tendências dos acidentes de trabalho em Portugal, portanto, uma breve caracterização aqui do fenómeno, muito breve. Portanto, já tinha referido que os acidentes de trabalho mantêm-se a caráter permanente, substancial, apesar de melhorias crescentes na prevenção e redução de acidentes, redução esta que é mais visível no caso dos acidentes mortais. No entanto, há ainda setores de atividade em que estas fatalidades continuam a ser num número bastante elevado, nomeadamente na construção e nas indústrias transformadoras e extrativas. Destacamos então aqui a questão dos setores de atividade. Há 4 que se destacam em relação ao valor nacional e são as indústrias extrativas, transformadoras, a captação, o tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição e a construção. Estamos perante setores de atividade que empregam um elevado número de trabalhadores que integram o grande grupo profissional mais afetado pela sinistralidade laboral, e este é os trabalhadores qualificados da indústria, da construção e artífices. Portanto, os trabalhadores deste grande grupo, apesar de representarem cerca de 30% dos acidentes de trabalho, portanto um número bastante elevado, representam apenas 15,1% dos trabalhadores em Portugal. As taxas de sinistralidade deste grupo profissional é bastante elevada. Tem-se também verificado um aumento significativo da proporção de trabalhadores não qualificados, assim como do número de acidentes neste grande grupo profissional. Portanto, está a ser proporcional o aumento do número de trabalhadores e o aumento dos acidentes, e, de facto, este grande grupo profissional também constitui um grande número de trabalhadores nestes setores de atividade que referimos como sendo os mais afetados pela sinistralidade.
Estes grandes grupos profissionais, com mais número de acidentes de trabalho, são também aqueles que representam uma população marcada por baixos níveis de escolaridade, e a mesma tendência verifica-se quando observamos os dados relativos aos rendimentos. Portanto, estamos aqui a associar baixos níveis de escolaridade com rendimentos mensais francamente inferiores à média nacional. O que é que estes dados quantitativos nos esclarecem logo à partida? O risco de exposição a acidentes de trabalho não é igualmente distribuído entre grupos profissionais, portanto, há claramente aqui uma desigualdade, e os mais afetados tendem a ser aqueles que, de facto, pertencem a categorias socioprofissionais ou grupos sociais menos equipados, mais desprotegidos ao nível económico, cultural e social. Além disso, isto acontece num contexto de intensificação de segmentação e flexibilidade do mercado de trabalho. É importante também referir, aqui, agora que estamos a falar da questão salarial, que o cálculo da indemnização de uma reparação legal em caso de acidente de trabalho não segue os mesmos princípios da responsabilidade civil, como acontece em alguns países da Europa. Ou seja, não contemplam os dados, portanto, para além dos dados patrimoniais, digamos assim, não contemplam os dados morais e nem sequer o dado chamado biológico, que é perspectivado como dano patrimonial futuro. A indemnização arbitrada em sede laboral assenta única e exclusivamente na incapacidade profissional, na capacidade produtiva do trabalhador. Portanto, em que é que o trabalhador ficou afetado em termos de pessoa que produz profissionalmente. E não tem em conta o resto das dimensões, portanto, o valor da indemnização é manifestamente inferior àquele que seria se fosse calculado a partir dos princípios da responsabilidade civil. Vamos avançar. Agora, vamos avançar aqui para a questão do enquadramento legal dos acidentes de trabalho em Portugal. Temos a lei principal, chamada LAT, Lei dos Acidentes de Trabalho, e portanto que no fundo traduz, não é? Explica no fundo aquilo que, quais são os direitos e quais são os procedimentos a levar a cabo em caso de acidente de trabalho, e depois temos o Código de Processo de Trabalho, que está associado ao Código de Trabalho e nos respectivos artigos esclarece, digamos assim, o guião do processamento de um acidente de trabalho. Há um acidente de trabalho e quais são as diligências obrigatórias, o que é que tem que acontecer, em que ordem, etc. Portanto, no exercício que vou fazer aqui, não há qualquer pretensão de esgotar os elementos de relevo presentes em ambos os documentos, não seria possível. Estou também ciente de que este exercício de síntese pode até simplificar aquilo que na realidade pode ainda ser mais complexo, ser ramificado, etc. Contudo, é um exercício necessário para que possamos compreender, portanto, para compreender o que é uma trajetória pós-sinistro no nosso sistema de reparação. Então, o que é que significa termos uma responsabilidade privada associada a este regime? O empregador é responsável por transferir a sua responsabilidade perante um acidente de trabalho para uma companhia de seguros, subscrevendo uma apólice de seguro de acidentes de trabalho. Portanto, esta apólice é contratualizada com base no rendimento do trabalhador declarada pelo empregador. Nem sempre o empregador declara o rendimento total e isso depois tem implicações, como vamos ver à frente, mas muito sinteticamente, a questão da responsabilidade privada é esta transferência do empregador para uma companhia de seguros. Portanto, como o João até já tinha dito, noutros países da Europa o que acontece são regimes de responsabilidade social, regimes mistos, público e privado, em concorrência,
regimes baseados totalmente no regime geral da Segurança Social. Outra questão particular em relação ao sistema, a este regime de reparação baseado na responsabilidade privada, é que ele apenas se reporta aos acidentes de trabalho e não às doenças profissionais. As doenças profissionais em Portugal são reparadas ao nível da Segurança Social. O mesmo, não no mesmo formato, mas também os funcionários públicos não têm o mesmo regime de reparação. Portanto, este regime de reparação baseado na responsabilidade privada é dirigido aos trabalhadores por conta de outrem. Muito bem. Então, como é que se processa? Ocorre um acidente portanto, o que eu vou ler é muito simplificado aquilo que está nos documentos legais. Portanto, não estou a acrescentar nenhuma informação. Portanto, após a ocorrência do acidente, os sinistrados devem ser assistidos no local onde o mesmo sucedeu e, nos casos que constituam a urgência médica, devem ser transportados para o hospital, onde eventualmente podem ter que ficar internados. O acidente deve ser participado à seguradora. É o empregador que deve fazer essa comunicação no prazo de 48 horas. Uma vez identificado o acidente de trabalho, a seguradora fica responsável pelos tratamentos necessários à recuperação do sinistrado. Eu estou aqui a usar sempre o masculino, apenas por facilitação do discurso. Nem é pelo facto da maioria dos sinistrados de trabalho serem homens, é só mesmo para simplificar, mas claro, estamos aqui a falar de homens e mulheres. As seguradoras, a grande parte da assistência clínica, assistência médica, neste sistema é feita por hospitais privados que têm protocolos com as seguradoras. Portanto, pode ser numa CUF, pode ser num gabinete qualquer, etc. Pode ser na Casa de Saúde da Boa Vista, por exemplo, sei lá que lá há protocolos com seguradoras e, portanto, são os médicos desses hospitais que atendem os sinistrados. E isto é importante depois, mais à frente. Quando é necessário haver uma decisão sobre se faz fisioterapia ou não, se há uma intervenção cirúrgica ou não, qual é o tipo de incapacidade temporária, etc., estas decisões são todas tomadas por médicos que trabalham diretamente para as seguradoras. E muitas vezes estes encontros ocorrem mesmo nas seguradoras, são quase atendimentos mais administrativos com os médicos. Depois, portanto, uma vez havendo um acidente de trabalho, em princípio, a pessoa fica com uma incapacidade temporária. A seguradora assegura os tratamentos que considera que são necessários e essa incapacidade temporária, que pode ser parcial ou absoluta, pode passar a ser uma incapacidade permanente. Portanto, não há aquele problema, aquela lesão vai ter consequências, em princípio, para sempre. Neste caso, a seguradora é obrigada a comunicar o acidente de trabalho ao tribunal. Portanto, até aqui o tribunal não estava implicado nesta sequência em que tudo corre bem, digamos assim. Se as incapacidades temporárias ultrapassarem 12 meses, mas ainda não haja certezas, não haja exames que comprovem que a incapacidade vai ser permanente, tem na mesma que ser comunicada o acidente de trabalho ao Tribunal de Trabalho para que depois se possa decidir essa incapacidade. Um terceiro resultado que pode surgir do acidente de trabalho é uma cura clínica a 100%. Esta cura clínica a 100% é uma decisão dos peritos médicos das seguradoras que é comunicada ao sinistrado. E
uma vez considerado que não há nenhum tipo de incapacidade permanente, a seguradora não é obrigada a comunicar o acidente de trabalho ao Tribunal de Trabalho e, portanto, o processo termina aqui. Bom, mas nos casos em que é obrigatório, e entramos então no Tribunal do Trabalho. O processo em Tribunal de Trabalho corresponde a uma estrutura bifásica. A primeira, e é obrigatória, é conciliatória. Portanto, o Ministério Público procura, não atuando em favor de nenhuma das partes, procura que haja uma resolução amigável entre a seguradora e os sinistrados. Por vezes a entidade patronal também está aqui envolvida, mas normalmente é apenas quem pode chegar a um acordo, no fundo, é entre os sinistrados e as seguradoras. Portanto, nesta conciliação, há 5 coisas que estão em causa. Portanto, a retribuição do trabalhador, se na altura da criação da apólice de seguros, se foi declarado todos os rendimentos do trabalhador, portanto, porque isto vai ser importante para o cálculo da indemnização. Por vezes isso não acontece, a entidade patronal não declarou todos os rendimentos e aí depois há uma distribuição da responsabilidade, digamos assim. Tem que também haver acordo, ou procura-se que perceber se há acordo em relação à caracterização do acidente. Portanto, o acidente é um acidente de trabalho, efetivamente, ou não está aprovado que foi um acidente de trabalho, ainda que a seguradora tenha prestado portanto, o acompanhamento médico. Depois, relativamente também ao nexo causal, ou seja, muitas vezes os sinistrados acabam por continuar a apresentar dores ou alguns problemas na coluna, por exemplo, isso acontece muito e as seguradoras consideram que não há causalidade, portanto, não há relação causal entre o acidente e essas queixas. São coisas que a pessoa já tinha antes, são degenerativas, são de nascença, etc. Portanto, dei aqui alguns exemplos do que é que pode, do que é que pode surgir acordo ou não. Portanto, se não houver acordo relativamente a um ou mais elementos, para efeitos da fixação da incapacidade do sinistrado de trabalho, inicia-se a fase contenciosa. Portanto, deixem-me só recuar um pouco. Quando a seguradora participa o acidente de trabalho ao Tribunal de Trabalho, afirmando que há uma incapacidade permanente que identificaram, atribuem uma percentagem, ou seja, uma incapacidade, que eles consideram que é aquela que decorre do acidente. Portanto, essa percentagem é calculada a partir da Tabela Nacional de Incapacidades por acidentes de trabalho, que também é diferente da Tabela de Incapacidades que regula a responsabilidade civil, e com essa percentagem, portanto, essa percentagem vai para a tentativa de conciliação. Há outra percentagem de incapacidade que também vai, que é a perícia médica feita no Instituto Nacional de Medicina Legal. Portanto, o sinistrado faz uma perícia médica no Instituto Nacional de Medicina Legal e desse relatório sairá também uma percentagem. O que acontece muitas vezes é que essas percentagens são diferentes. Na maior parte das vezes, o Instituto Nacional de Medicina Legal atribui uma percentagem superior. E, nesses casos, a seguradora não aceita essa percentagem e, no fundo, pretende passar para julgamento. Bem. Vamos avançar aqui. Eu não consigo passar por todos os passos, mas vou passar pelos mais importantes. Portanto,
Se a falta de consenso se referiu apenas à incapacidade e nenhum dos outros elementos, para efeitos de fixação dessa incapacidade sinistrada, é convocada uma junta médica. Essa junta médica é presidida por um juiz e é realizada por 3 peritos médicos, um que representa o Instituto Nacional de Medicina Legal, outro representa o sinistrado, que pode ser um médico da sua escolha ou um nomeado pelo tribunal, e outro da seguradora. A decisão é preferida pelo juiz perante a análise dos argumentos e dos documentos apresentados e raramente se decide em contrário à conclusão dos médicos. Isto já é um apontamento da entrevista que fiz com uma procuradora. Portanto, se uma das partes não estiver conformada com esta decisão, pode apresentar recurso no Tribunal da Relação. Se a falta de consenso for em relação à inexistência de um nexo causal entre o acidente e o dano, significa que a seguradora se recusa a identificar que há uma incapacidade permanente e que a vítima curou, ou seja, houve um acidente de trabalho, efetivamente, mas a pessoa está curada, portanto não há mais nada que possamos fazer por esta pessoa e não há lugar a pensão, etc. Portanto, se a falta de consenso se referir à caracterização do acidente, ou seja, a seguradora no tribunal diz que o acidente não é um acidente de trabalho, isso não está aprovado, e nesse momento tem que alegar um destes motivos. Se o acidente foi dolosamente provocado pelo trabalhador, se deveu à privação permanente ou acidental do seu uso da razão, se decorre de negligência grosseira por parte do trabalhador ou atuação culposa do empregador, ou provocado por motivos de força maior. Portanto, nos julgamentos são discutidas todas as questões sobre as quais não houve consenso. Pode ter sido só uma, duas ou todas. No final, na decisão, portanto, a parte cuja deliberação é desfavorável pode sempre recorrer da decisão do juiz de primeira instância ao tribunal, pode recorrer ao Tribunal da Relação, da segunda instância. Ainda depois, a parte prejudicada nesta decisão pode ainda recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. Um acidente de trabalho, um processo pode sempre ser reaberto no que diz respeito à incapacidade permanente e, consequentemente, à pensão oferida. O que é que isto significa? Que o sinistrado pode, a cada ano civil, declarar que teve agravamento dos seus sintomas ou recaída, e, por sua vez, a seguradora também pode solicitar por considerar que houve melhorias. Em qualquer isto é menos comum, mas em qualquer um dos casos há lugar a uma nova junta médica. Eu já falei sobre isto tantas vezes que eu já perco a noção se eu sou efetivamente clara a explicar todo este processo, porque de facto eu explico este processo de forma assim muito descritiva porque acho importante que depois consigamos pensar que há uma pessoa que teve um acidente, que tem pouca escolaridade, que nunca entrou num tribunal, que tem medo de ser despedida, tem medo de ficar sem dinheiro para as coisas da casa, muitas vezes ficam deprimidas, acabam por ir ao médico de família tentar tratar as coisas, depois isso gera confusão. Portanto, queria que pudessem imaginar uma pessoa fragilizada a vários níveis, ainda por cima com poucos capitais, não é? E com um oponente altamente profissionalizado, a passar por todas estes pontos, não é? E a questão é que entre estes pontos há direitos que só são garantidos, digamos assim, se o sinistrado tomar uma iniciativa, se ele souber que tem um direito qualquer mais à frente. Porque se ele não souber, o processo como que naturalmente para e não avança. Portanto, agora, e para não perder. E, no sentido daquilo que eu estava a dizer, é frequente nas entrevistas ouvirmos expressões como foi uma batalha, foi
muita tensão, pressão até, etc. Portanto, ainda por cima, o facto de existir legislação específica, estes códigos todos, estes passos todos, etc., estas questões todas administrativas, isto não impede que os percursos sejam pautados por questões mais opacas e por discricionariedades que às vezes são difíceis de compreender por parte do sinistrado, que no fundo está à espera de alguma coisa, mas há uma espécie de atalho e no fundo ele também não sente capacidade de questionar. Muitas vezes ouvimos, mas ele é que é médico, ele é que é juiz, ou ele é que é o procurador, e eu não ia questionar nada. Quando até mais à frente percebem que a trajetória poderia ter sido diferente se tivesse mais informação. Esta questão da informação é uma das principais questões levantadas nas entrevistas, não só nas entrevistas aos sinistrados, como também agora, os sinistrados no processamento, como também nas entrevistas a alguns dos informantes privilegiados, nomeadamente à Procuradora da República, que trabalhou no Tribunal de Trabalho. Portanto, não existe uma entidade que acompanhe o sinistrado a partir do momento que há um acidente. Se for um acidente muito grave, a ACT vai intervir, em termos da questão da garantia da segurança, se há penalizações para a entidade patronal, etc., mas não tem nenhum tipo de relacionamento direto com o sinistrado. Não há qualquer tipo de mediação. Se formos ver a lei, realmente está lá previsto que o sinistrado pode, a qualquer altura, ir ao Tribunal de Trabalho, logo no dia a seguir. Portanto, no entanto, o sinistrado nem sequer faz ideia de que pode fazer isso, e para além disso, não é como ir à Segurança Social, que todos já fomos 500 vezes, não é? Nem ir a um centro de emprego, é ir a um tribunal, e as pessoas sentem-se particularmente intimidadas com essa instituição, que apesar de aqui nos juízos do trabalho, no fundo, procurarem garantir a defesa do trabalhador, ainda assim, ir a um tribunal vai sempre, temos muitas vezes o relato de que as pessoas vão com uma sensação de que vão desconfiar deles, de que são criminosos, alguma coisa não fiz bem e agora é que eu vou descobrir, uma coisa assim. Vanessa, deixa-me só dizer que passaram cerca de 35 minutos, por isso A estás à sério? vontade, mas sim, sim, estás à vontade, mas o tempo Ok, passa mais rápido do que ok. sempre pensamos. Ok, ok, ok. Pronto. Então, eu vou só dar alguns exemplos de como a falta de informação pode ser decisiva para a efetivação dos direitos. No fundo, para o acesso à justiça. E vou também ilustrar com alguns excertos de entrevistas, vou tentar ser breve. Portanto, nem sempre a participação do acidente de trabalho ocorre de forma automática, sem resistências ou obstáculos. O empregador, seja por desconhecimento, seja por resistir, por resistência, nem sempre agiliza o processo com a devida urgência e com a devida diligência. Portanto, acontece muitas vezes que essa participação nunca chega a acontecer. Portanto, é um acidente de trabalho que nunca chega a sê-lo, digamos assim. Segundo os testemunhos tanto de elementos como da Associação de Sinistrados, como do Ministério Público, estes casos acreditam que são seguramente muitos e escapam totalmente à tutela prevista do Estado e das entidades responsáveis. Portanto, uma sinistralidade completamente invisível, bloqueada logo no momento da participação. Outro exemplo relaciona-se com o direito de o sinistrado não concordar com a alta médica sem capacidade permanente. Portanto, tínhamos visto anteriormente que a seguradora só é obrigada a comunicar quando diz sim, senhora, há uma incapacidade, mas quando acha que não há, não é obrigada. Contudo, o sinistrado pode fazer ele essa comunicação, mas eles não sabem,
não são informados pelas seguradoras de que o podem fazer, não é? No momento da alta médica não dizem assim, olha, se não concordar comigo, vá ao Tribunal de Trabalho. Portanto, no fundo, celebra-se a alta médica e se precisar de mais alguma coisa, venha cá, etc, etc. Portanto, estes são exemplos de várias entrevistas, portanto, não escolhi exemplos pontuais. Vou ler então aqui o excerto. Ele, o médico avaliador da seguradora, deu-me alta sem capacidade nenhuma. Eu até lhe falei do outro médico assistente que me tinha dito que me ia ser comunicada uma incapacidade. E ele disse-me: Isso agora vai ficar como um relógio, mas sabe, também a idade, os nossos ossos vão se desgastando. E deu-me capacidade a 100%. E pronto, eu lá fui com muito esforço todos os dias e lá continuei a trabalhar. Enquanto eu andei na fisioterapia, andava lá uma senhora que me perguntou: Então, como é que está? Continuo com dores, mas olha que remédio, vou ficar com elas para a vida toda. E não recebeu nada, nem foi ao Tribunal de Trabalho, tu tens direito. E eu: Não, o médico não me deu incapacidade nenhuma. E ela disse-me que tinha 1 ano para recorrer ao Tribunal de Trabalho e faltavam muito poucos dias. Outro exemplo, lá na seguradora, conversamos todas nos bancos à espera, disseram-me que eu podia meter um processo em tribunal. Quando fui ao tribunal, foi quando eu fui ao tribunal saber se realmente podia ou não, e eles disseram-me que sim, e eu meti. Portanto, estes casos, são casos de pessoas que por acaso obtiveram essa informação. Não foram à procura, surgiu na fisioterapia, surgiu no banco da seguradora, também poderia ter surgido por procurarem, etc. Mas, de facto, a ausência de uma entidade que acompanhe, a ausência de um local onde as pessoas possam ir aberto e receptivo aos sinistrados, faz com que também depois os processos terminem por aqui e as pessoas continuem a trabalhar com dores e vão ser tratadas nos médicos de família e nunca vão ser compensadas pelo dano do acidente de trabalho. Outra questão relacionada com o desconhecimento, na tentativa de conciliação. Portanto, eu vou limitar-me aqui então a ler o excerto. Foi no balcão mesmo. E na altura eu estava indecisa em assinar. E eles, seguradora, é que me chamaram ao lado e disseram: Você para já não perde nada, aproveite este, porque senão não vai levar nenhum. Aproveite e depois pode sempre reabrir o processo. Foi quando eu disse: Então, mas eu não vejo papel nenhum do Hospital de São João, resultante da perícia médica, e vou assinar uma coisa que não sei. Se eu sabia, olhando ao caso que era, se eu sabia, tinha levado alguém comigo, prontos, para pelo menos me aconselhar, para me proteger. É que eu estava lá sozinho, tanto que eles é que me aconselharam a assinar e eu não queria assinar. Eles é que me aconselharam, você assine, senão vai perder tudo. E eu assinei. E se calhar se eu tivesse lá alguém comigo, se calhar não me aconselhava a assinar e eu não tinha assinado. Outro relato de uma pessoa que teve o apoio da Associação Nacional de Deficientes e Sinistrados de Trabalho. Talvez se não tivesse a ajuda da associação que me disse, você vá lá e recuse. Talvez fosse assim às cegas, talvez já tivesse contratado um advogado que me tinha ficado com uma parte do dinheiro e se calhar aceitava a primeira proposta, não sei. Cheguei a ver lá pessoas a passar muito mal, a chegar lá e aceitavam logo. Também via com quem lidavam, eram pessoas de mais idade, e assim, olha, a proposta é esta, aceita ou não aceita? Veja lá, isto tem de despachar, vai estar a perder tempo. Mas comigo não tentaram fazer isso. Antes de haver esses acordos, acho que havíamos de ser recebidos por uma pessoa que nos explicasse as coisas todas. Eu sei de muitos casos de pessoas que metem advogados, e se calhar era preciso em alguns casos, mas a maioria se calhar não é preciso meter um advogado nem nada. Uma pessoa sabe, muitas vezes, vão buscar 10% de indenização mais honorários. O funcionário podia receber as pessoas e explicar: olha, estes vão ser os passos. Eu, por acaso, já sabia muita coisa porque tinha. Isto está a aparecer à frente aqui da. Mas tinha vindo aqui com a associação. É uma ajuda que tem que ser feita. Na junta médica. Na junta médica, os sinistrados podem levar, não podem, devem levar um médico que os acompanhe, que tenha visto a sua situação médica e que tenha elaborado um relatório. Portanto, um médico que esteja efetivamente a representá-lo em termos da análise do dano e da lesão. O que é que acontece? A maior parte das pessoas não tem conhecimento desse direito, digamos assim, não sabem, são chamadas para a junta médica
E quando chegam lá, hum, dizem que não trazem ninguém e, no momento, é nomeado um médico que está presente no tribunal para o representar. Na maior parte das vezes, esses médicos nomeados na hora são médicos de outras seguradoras que estão no tribunal para participarem noutras juntas médicas de outras seguradoras. A entrevista com a Procuradora da República foi bastante elucidativa neste aspecto, porque ela usou uma expressão muito curiosa, que é a força das seguradoras é brutal. E ela acredita que este tipo de pequenos atalhos, que apesar de estarem previstos na lei, no fundo, só contribuem para que seja possível haver, portanto, decisões baseadas nos fins lucrativos das seguradoras e não nas necessidades das pessoas. Um, Alguns relatos das juntas médicas. Se acontecesse outra vez, se calhar já iria mais calmo. Estava à espera e abanava como varas verdes. Ui, estava tão nervoso, não consigo explicar. Pá, primeiro porque me sentia desamparado e depois a funcionária que me levou à salinha e disse-me, sem me conhecer de lado nenhum, o senhor está aqui sozinho. Não se veio para aqui sem um médico ou sem um advogado. Portanto, isto já no dia da junta médica. Um pedreiro de 49 anos partilhou. Já está a haver pesadelo. O da seguradora, portanto, isto já dentro da junta médica, insistia que eu podia trabalhar. Os senhores doutores não se importam que eu tire as calças, porque nem sequer me mandavam tirar as calças. E mal eu tiro as calças, não precisamos ver mais nada. Eu até chorei nesse dia, emocionei-me. Até aqui ninguém reconheceu e chegar ali um simples tirar de calças, ele não pode trabalhar, ainda para mais na construção civil. É humilhante para quem está doente chegar a um ponto destes. É lamentável isto acontecer. É lamentável saberem que não posso trabalhar e andarem a atrasar o processo. Pronto, vou terminar. Eu tinha aqui mais algumas coisas alongadas, mas vou então terminar aqui com alguns elementos, uma síntese de elementos que podem ser potencializadores de tensões e reveladores de opacidades, por exemplo, nos encontros com as seguradoras. Há uma resistência a determinar o nexo causal, há uma grande distância interpessoal, técnica e linguística, os diagnósticos são imprecisos, informações insuficientes, médicos dizem coisas diferentes, há também um clima de desconfiança. Isto acontece não só nas seguradoras, mas depois nos julgamentos. Há um clima de grande desconfiança entre a seguradora e o sinistrado. Existem opiniões médicas distintas, como tinha dito. Os interesses económicos da seguradora, por vezes, acabam por vir ao de cima. Os sinistrados percebem que têm um determinado plafond e quando atingem determinado plafond, afinal aquela cirurgia já não vai acontecer e vamos fazer mais fisioterapia, etc. Portanto, esses meandros acabam por vir ao de cima e o próprio perito da seguradora que eu entrevistei, mas que não me deixou gravar a entrevista, também acabou por me contar algumas destas portanto, destes atalhos e destas questões que depois não têm relação direta com a recuperação do paciente. O momento de alta clínica é pouco esclarecedor, o senhor está curado, mas eu tenho dores, mas agora é com o médico de família, portanto, uma coisa muito breve, também para evitar que, que haja muito questionamento e também as pessoas reportam que retornam ao trabalho precocemente, antes de estarem recuperadas. Nos encontros com o tribunal, acontece muitas vezes a incapacidade proposta pelo Instituto Nacional de Medicina Legal ser superior à da seguradora, o que gera bastante confusão. Os sinistrados pensam, mas então o INML não é do Estado? Porque é que essa não prevalece? Porque é que eu agora tenho que ir a julgamento? Tenho que fazer uma junta médica? Portanto, isso tudo gera muita confusão. O Ministério Público está à frente, portanto, da tentativa de conciliação, mas quase nunca está presente, é o funcionário, e muitas vezes é o funcionário que dá determinados conselhos sobre aceitar, sobre não aceitar, é uma coisa feita ao balcão, é um momento de complexidade até para os sinistrados. Portanto, também há algumas posturas inapropriadas por parte do funcionário.
A junta médica deve ser presidida por um juiz, ele deve estar presente e, na grande maioria dos relatos, não está. Também esclareci isso com a procuradora, que me explicou que tem a ver com excesso de trabalho, etc. No entanto, o que é que acontece? Numa junta médica estão apenas três médicos, em que o sinistrado não conhece nenhum, e depois, por escrito, apresentam uma proposta ao juiz e o juiz, por regra, aceita, porque não é médico e não esteve lá, portanto é isso que acontece. Portanto, há a existência de cumplicidade e acordos informais entre os médicos, isto foi relatado pelos nossos entrevistados. A sensação de desamparo é grande, falta de apoio, distância, impossibilidade, frieza nestes momentos de julgamento. Nos julgamentos, o que é que os sinistrados sentem principalmente? O Ministério Público vai me defender, mas eu nunca me encontrei com ele, eu nunca falei com ele. Vão às escuras, não é? E depois chegam lá e querem falar e não podem falar, porque é preciso haver um requerimento, ou alguma das partes tem que querer ouvir o sinistrado para ele poder falar. Portanto, há o desconhecimento acerca das regras do funcionamento da sessão. Gera também muita confusão e às vezes gera tensão nas próprias sessões. Muitas vezes a inquirição das seguradoras é intimidante, não só para os sinistrados, como para as testemunhas. Notas finais. Portanto, eu até agora fui apresentando já várias reflexões direcionadas a estas situações concretas. Neste slide final, o que vou fazer é algo mais de âmbito geral, no fundo, relacionar aquilo que tivemos a falar ao nível micro, relacionar com, digamos assim, com as dimensões mais estruturais e o nível macro desta política pública. Os dados apontam para a existência de relações assimétricas, pondo em frente um indivíduo fragilizado a vários níveis, uma instituição com fins lucrativos e um Estado permeável a práticas de discricionariedade. A desvantagem de partida do sinistrado, que é identificada pelos próprios documentos legais, é acentuada perante todas as fragilidades que um acidente de trabalho comporta. A ausência do Estado até à comunicação ao Tribunal de Trabalho acentua a falta de conhecimento, a falta de propagação de informação acerca dos direitos e promove situações de desigualdade no acesso à justiça. A concepção das políticas públicas dirigidas a este problema social, estruturadas em torno do trabalho e cuja pensão decorre da componente salarial, também contribuem para a manutenção, se não até para a acentuação das desigualdades sociais. Portanto, eu ganho menos, tenho um acidente e tenho uma reparação, tenho o mesmo acidente do que outra pessoa, mas, no entanto, eu vou receber um valor completamente irrisório relativamente a outra pessoa que tem um salário superior. O tratamento individualizado daquilo que é um programa social e coletivo concorre para um afastamento em relação a um controle público consistente com este caráter coletivo do fenómeno. Pronto, deixo só aqui então um excerto final, se calhar não vou ler, fica aqui, acho que estou a falar demais. Muito bem, obrigado, E, obrigado, e agradeço. Vanessa, pela apresentação. Temos